Boa tarde a todos meus irmãos, encarnados e desencarnados. Nós estamos em atraso com vocês porque realmente o nosso palestrante, por algum motivo, não pôde vir hoje, mas o tema está colocado aqui para a gente conversar a respeito, né? Então, o responsável pelo trabalho de hoje é o nosso irmão Vladimir. Como responsável, ele vai colocar para vocês também o tema Firmeza na fé. Firmeza na fé. É um tema diferenciado daquele que talvez vocês possam ter visto lá na escala, né? Mas tudo bem. O problema é a nossa disposição em nos ligarmos com a espiritualidade. Aqueles que estão aqui vieram com esse propósito, né? De receber a paz, a harmonia e sair daqui mais tranquilos, né? E nós temos junto de nós outros amigos espirituais que também, como nós, vêm até a nossa casa do caminho, nos ver, são amigos velhos tempos, e outros estão aqui também conosco para aprender ou para relembrar algumas passagens, né? Então, o nosso agradecimento a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Como sempre nós fazemos antes de iniciar a nossa palestra, temos alguns recados para dar, não só para aqueles que estão aqui, como pelos nossos irmãos da internet. São muitos que assistem também o nosso trabalho aqui da Casa do Caminho, né? Então vocês sabem, aqueles que chegaram pela primeira vez, que nós temos palestra praticamente todos os dias. Segunda, terça e quinta, às 8 da noite, 20 horas. Quarta-feira, 14 horas. Sábado, às 15 horas, que é hoje, né? Domingo, 10 horas, e nós temos a evangelização infantil. Os pais trazem as crianças, elas ficam com as expositoras, com as tias, né? Recebendo uma orientação, aquela brincadeira, já a iniciativa, para as crianças já ter a sua pegada também com as coisas da espiritualidade, né? E tem aqueles também que querem passar pelo nosso plantão de atendimento, né? Às vezes estão querendo conhecer a nossa casa, querendo conhecer um pouquinho mais da doutrina, querendo descarregar seus problemas. Então nós fazemos esse atendimento, então as pessoas vão entender. Aqueles que já têm algum conhecimento, tudo bem. E tem aqueles que querem se aprofundar, então nós temos o curso também, né? Como o curso já iniciou, nós já estamos quase no final do ano, nós colocamos um curso preparatório para aqueles que querem iniciar já o entendimento da doutrina. Esse curso vai até o fim do ano, e depois no ano seguinte a pessoa já entra com uma certa experiência já, né? Então aqueles que querem se inscrever, é só se dirigir ao plantão e fazer a sua ficha, sua inscrição para atender, para começar a estudar, né? E nós temos então o nosso trabalho social, para quem não sabe. Toda casa espírita, como falavam os grandes iniciados de Jesus, a fé sem obra é morta, né? Então nós temos que ter a caridade sempre a serviço enfim, é o ensinamento primário, mas primeiro que Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então isso nós procuramos auxiliar aqueles que nós podemos, com a ajuda de todos aqueles que aqui comparecem. Então nós entregamos 90 cestas básicas em 2 etapas. Um mês uma família, um grupo recebe, no outro mês outro grupo recebe. São 750 quilos de alimentos. Nós completamos as cestas, mas recebemos grandes doações, contínuas doações, que é muito importante para formar a cesta, né? E todo sábado, como hoje, às 4h30, 5 horas, o pessoal vem aqui, faz o lanche também, vai levar na rua, para os moradores que já estão habituados a receber essa ajuda, um abraço fraterno, uma palavra amiga. Então, esse é um outro trabalho da casa, né? E outra orientação que a direção da casa nos dá é para informar e envolver as pessoas no conhecimento do Evangelho de Jesus. Então esse Evangelho é orientado para que as famílias façam no lar aquele trabalhinho, como nós temos aqui, uma abertura, uma leitura de um trecho,
uma vibração, um direcionamento para alguém necessitado, um encerramento. E a paz está no nosso lar, vai permanecer no nosso lar, essa harmonia tão necessária, porque nós estamos na rua, para lá, para cá, e nós somos envolvidos com uma série de coisas, né? Então o Evangelho no lar é importante para que nós conservemos a discórdia, a harmonia e a concórdia no nosso lar, né? Muito bem. O que nós temos aqui ainda tem essas rifas? Tem? Nós já recebemos de doação uma joia, aliás, é um par de joia, né? É um brinco, né? Um brinco e um anel. Isso é valorizado em R$ 11.920. Tem nota fiscal, garantia, tudo. E a casa, precisando dos recursos, fez uma rifa e vai correr na Loteria Federal com duas centenas, né? No dia 17 de outubro agora. Aqueles que quiserem, o Vladimir tem essas rifas ainda. Tem algumas, né? Tem. Tá. E a nossa cesta básica, como nós falamos, essa semana nós estamos pedindo, que está faltando no nosso almoxarifado aí, o arroz, o óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. 1 quilo do alimento, qualquer coisa que alguém possa trazer, nós agradecemos, porque vai formando então a nossa cesta. Muito bem, era isso que nós tínhamos que informar. Então nós vamos elevando nossos pensamentos a Deus nesse momento, né? Agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui na Casa do Caminho, com os tarefeiros de Jesus, amigos espirituais, agradecendo a oportunidade que nós temos de poder estar nesse momento, com saúde, com equilíbrio, na paz de Jesus. Nós agradecemos a presença dos amigos espirituais que compõem o quadro de servidores da nossa casa, nossos mentores da espiritualidade maior, e agradecemos pela cooperação de todos e a oportunidade de nós estarmos aqui. E que essa tarde seja boa para todos nós, que os conhecimentos que nós vamos adquirir, que se calem fundo nos nossos corações, elevemos sempre nossos pensamentos a Deus, temos nossos momentos de vibrações para mentalizarmos aqueles que nós amamos, e assim nós pedimos permissão ao alto, a Jesus, o nosso grande mestre, nosso amigo, nosso condutor, nosso guia, para iniciarmos a nossa reunião nessa tarde, hoje com um tema que o nosso irmão vai colocar para nós, firmeza na fé. Muito bem, seja bem-vindo, Vladimir, vamos vibrar por você. Boa tarde a todos, os amigos presentes, boa tarde aos amigos da internet. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar o Evangelho do Cristo, o Evangelho do Amor. E o tema hoje, como foi citado, né, é firmeza na fé. Ele é do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Tá? E o item que nós vamos estudar desse livro é o item 124. Falando brevemente da fé, a fé, ela, na etimologia, né, ela vem do grego pistia e do latim fides. Pistia é a crença, e fides de fidelidade. E quando a gente vai buscar o significado da palavra fé no dicionário, né, aí você vê que é confiança, crença, esses são os significados da palavra fé. E essa fé, o homem, desde quando ele foi no seu início, né, que ele começou a ser um ser pensante, ele colocou sempre essa fé em algo ou alguém. Então a definição de fé seria essa, que a gente tem uma crença em algo ou alguém. E no aspecto religioso, a fé ela é baseada na crença que todos aqueles que seguem uma determinada religião, seja ela a cristã, no caso católica, evangélica, seja ela muçulmana, seja qual for a religião,
é porque aqueles que acompanham, que vão praticar aquela região, acompanham aquela região, eles acreditam nos seus dogmas, nas suas teorias e naquilo tudo que vai ser ensinado nessa religião. E na Bíblia, nós que somos da fé cristã, faltou a definição da fé cristã. A fé cristã, ela se baseia totalmente na crença da palavra de Deus e nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Ele que veio pessoalmente aqui no nosso planeta trazer todos esses ensinamentos. Ele que disse que não vinha contrariar a lei, por isso que é válida toda aquela parte desde Moisés, que todos aqueles ensinamentos dos profetas. Então a fé cristã, ela se baseia em tudo que Jesus realmente acreditava e tudo que ele veio nos mostrar. E na Bíblia, em Hebreus 11:1, é citado que, ora, a fé é a crença daquilo que esperamos e a realização, e quando aquilo se realiza é o que nós não vemos. Porque como a gente fala muito, né, a fé é algo que você não pega, você tem que crer realmente, aquilo tem que brotar dentro de você. E o texto, ele vai começar, só um minutinho que eu fui pego meio de surpresa, eu não estava preparado para fazer a palestra, era outro tema, né, como o Jandir falou. Ele vai começar assim, com a citação de Emmanuel. Ele sempre inicia os textos numa citação bíblica, né? E essa citação é uma fala de Jesus que está em Lucas, capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na época de tentação se desviam. Jesus Cristo que colocou isso. Isso aí foi colocado na parábola do semeador, onde Jesus realmente vai explanar muito sobre a fé e tal, né? E o texto quer nos mostrar que realmente quando você se coloca em cima de algo que não tem fundamento, não tem terra firme, não tem nada. Porque a gente, quando fala pedra, a gente fala, a pedra é algo bem concreto, bem forte, né? Mas se você estiver só sentado em cima de uma pedra, escutando outra pessoa falar, realmente você não tiver o entendimento daquilo para a compreensão, para a evolução, é uma coisa que não vai ser esclarecida para você e não vai para frente. E a fé, como a gente coloca, né, ela tem a característica de nos envolver com aquilo que é mais divino, né? Então Jesus preparou os apóstolos, tudo, né? E ele sempre preparou os apóstolos, diziam para eles fazer a sua obra. E nesse tema é onde vai ter aquela passagem de Jesus, onde ele está expondo essa palavra do semeador, aquele monte de gente em volta, e um senhor o chama insistentemente, dizendo que ele tem um filho que está doente, é lunático e sofre muito. E nisso daí, Jesus escutando, faz com que peçam para que o homem venha até ele, né? Aí ele fala abertamente, Jesus, Senhor, cura meu filho é lunático e sofre muito. E Jesus disse, traga ele aqui. E o homem complementa, eu já entreguei ele a seus discípulos e eles não curaram. Aí é onde Jesus, né, uma das raras vezes, onde ele cita com certa até austeridade, né? Ó geração incrédula, até quando hei de ficar entre vós, convosco? E ele quer dizer exatamente isso daí, porque se ele tinha já ensinado, tinha passado para os discípulos, né, eles não conseguiram fazer esse suposto milagre, né, que a gente sabe que não é milagre, é simplesmente uma força energética que é movimentada, e eles não conseguiram.
Mas Jesus atendeu esse senhor, ele trouxe o filho, e Jesus expulsou o demônio e o rapaz saiu curado. Aí logo depois que acaba o evento lá todo, os apóstolos se dirigem a Jesus e perguntam, mestre, por que não conseguimos curar esse jovem, né? O que aconteceu conosco, né? É onde ele coloca, foi a falta de fé que fez vocês não conseguirem ter esse poder da cura, né? E aí eles ficam pensativos. E no texto de Emmanuel, ele vai também nos mostrar, não só na situação da fé, mas como na vida toda, nós temos manias de, às vezes, estarmos com problemas, né, sérios, tal, seja na nossa vida, seja no trabalho, e nós nos apegamos em alguém mais forte. Entendeu? Então a gente vai procurar uma igreja, a gente vai procurar um templo, a gente vai procurar um centro espírita, e chegando lá você é recepcionado por um dirigente que você acha que, nossa, aquele senhor tem muita fé, aquele padre, aquele pastor. Então as pessoas acabam dirigindo a fé para aquela pessoa. E é justamente isso que Jesus diz, essa pouca fé é isso. Porque a fé é uma coisa que ela tem que ter centrada em Deus. Nós temos que crer no Deus vivo, no Deus que existe mesmo, que era o que Jesus depois vai mostrar para os apóstolos na fala dele, né? Você crendo, né, em Deus vivo dentro de você, e você estando em paz consigo, e sua mente voltada para o bem, você vai conseguir manipular o fluido universal que rege toda a nossa vida e nossa existência, e tudo que está em nossa volta. E nesse manuseio, que essa é uma ação magnética, é daí que surgem esses, que antigamente se falavam, né, grandes milagres, essas coisas miraculosas, né, que nada é mais do que simplesmente a crença total que Jesus depositava no seu Pai, que é Deus, né, e esse poder que ele tinha vem desse amor que ele tinha pelo Pai, essa fé mesmo verdadeira. Então, por isso que nós temos que, quando a gente, dando um exemplo, trazendo para o nosso dia a dia, né, às vezes você dá carinho demais para o seu filho, dá muito amor, não que você não tenha, é certo dar esse amor, mas ele tem que ser um amor assim quantificado, você tem que saber o limite, porque os filhos vão crescer, e eles vão ter que tomar decisões próprias, eles não podem ficar sempre, como eu coloquei, com a mão em cima, dependendo de você o resto da vida. Você tem que ter amor, carinho, mas ensinar para eles também, para eles poderem ter, no momento certo, uma decisão. Isso também acontece no ambiente de trabalho. Quando você entra, às vezes, no seu emprego, aí vem o seu chefe, o gerente, que seja, e faz uma explanação tão brilhante de tudo que tem na empresa, de como que se conserta tal processo, como que se faz, aí você fica maravilhado também com essa pessoa. Só que ele está lhe ensinando toda a função, porque você é um novato, mas ele vai lhe cobrar. Entendeu? Então, é essa coisa que Jesus... Por isso que ele diz para os apóstolos, geração incrédula, até quando edificais entre vós, que os apóstolos se sentiam assim, de certa maneira, tranquilos, né? Eles estavam simplesmente do lado do mestre. Então, para eles, se eles falhassem, o mestre estava lá. E é justamente esse convite que é o tema que nós tenhamos. A fé, ela existe em determinadas pessoas, claro que isso existe, que nós somos todos, cada ser é diferente do outro. Você vai realmente encontrar pessoas que você vai admirar, porque você fala, nossa, que pessoa de fé mesmo, né? Mas você tem que trabalhar a sua. Você tem que trabalhar a sua fé, o seu conhecimento, e é como eu disse, né? Realmente é trabalhar o amor ao Deus, vivenciar esse Deus vivo, e a nossa fé tem que ser uma fé viva. Ela não pode ser uma fé morta, como disse aqui no início do texto, né? Aquela que você, como se estivesse em cima de uma pedra, porque você
simplesmente acredita naquilo que estão lhe dizendo, mas saiu lá fora, na primeiro desvio, na primeira tentação, primeiro problema, você já vai se desviar daquilo que foi dito para você. Você não vai acreditar mais. Então, que nós tenhamos realmente sempre o coração voltado para Deus, que é nosso Criador, e saibamos, né, compreender, ter esse entendimento da fé. E nessa passagem também, onde Jesus, né, eu não citei, mas é onde ele coloca que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que acho que é o menor grão que existe, né, que é o grão de mostarda, a gente diria para o monte, mova-se, ele sairia do lugar, e realmente é isso daí. Jesus tinha esse poder. Aí todo mundo vai falar, mas nós não somos Jesus, mas nós temos que caminhar e procurar sempre nos aproximar o máximo possível. E isso daí é só através do nosso melhoramento, nós temos uma iluminação própria, mas nós podemos cada vez iluminarmos mais e mais para avançarmos, para melhorarmos e crescer nessa fé, acreditando sempre nos ensinamentos de Jesus, como nós somos a doutrina cristã, né? Nos ensinamentos de Jesus, e o amor a Deus, acima de tudo. E nossos pensamentos sempre voltados para o bem, para que nós possamos realmente, quando necessário, nós temos essa firmeza total na fé. Tá? Então era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado a todos. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos abertos aí. O Jurandir quiser comentar, tem que só ligar aqui. Muito bem, meus irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, nosso irmão está pronto para esclarecer. Quando Jesus falava na fé que move montanhas, é claro, ele falava de maneira simbólica. Porque a fé é para a gente vencer as nossas dificuldades. Nós não vamos nunca tirar uma montanha do lugar por outro, claro. Então, as dificuldades que nós temos na vida, através da nossa fé, da nossa determinação, nós vemos pessoas meio apáticas, vemos pessoas mais atiradas, mais otimistas. Então é assim, se for movido pela fé, melhor ainda. Né? Melhor ainda. A fé é uma coisa, como ele disse, ela tem uma ligação magnética, um poder muito grande. Tem pessoas que têm esse poder. À medida que as pessoas vão no aprendizado, né? Tendo certeza das coisas, ela vai tendo o poder de realizar certas coisas que muitas pessoas falam, puxa, parece milagre, mas não é milagre. É poder extraído do próprio universo. Né? O universo é uma imensidão de coisas que nós desconhecemos. Nós estamos num mundo muito afastado dos grandes sistemas planetários. Nós somos um planeta ainda muito distante, mas nós vamos ter que galgar também, através do progresso, que é infinito, que é contínuo, nós vamos galgar também o nosso caminho de realizações para atingir esses patamares também elevados. Mas no momento nós temos que conservar a nossa humildade, o nosso aprendizado, né? As boas obras, conseguir matar aquilo que atrasa a humanidade, que é o orgulho, o egoísmo, todas aquelas coisas, as caras mazelas que faz o homem praticar as iniquidades e deixar a gente atrasado na vida. Né? Então, como nós somos filhos de Deus, através dos nossos pensamentos, das nossas orações, orar e vigiar, como dizia Jesus, nós vamos estar sempre bem assistidos, né? Pela espiritualidade. Então nós vamos ser mais felizes, de certa forma. E aí vem o termo anterior, que era para ser colocado hoje, em busca da felicidade. Em busca da felicidade. Né? Felicidade são momentos. Né? Hoje na Terra, isso é utópico, mas é interior. Se você souber ser feliz, estando bem com a consciência tranquila, cumprindo suas obrigações, seja no lar, seja no trabalho, na rua, qualquer lugar. Estando em paz consigo mesmo, né, Júnior? Nós estamos vivenciando a felicidade. Né? E, quer dizer, uma coisa está ligada na outra, né? Porque a extensão do conhecimento é muito grande. Por isso que nós temos as escolas doutrinárias que vão nos orientando, nos trazendo informações do Egito Antigo, da Ásia, dos povos iranianos, do começo da humanidade. E Jesus já estava presente há milhões e milhões de anos antes, sustentando toda essa
essa humanidade que ia se formar aqui na Terra. Então, tem uma história maravilhosa. Eu estou lendo, relendo novamente A Caminho da Luz. Né? É uma coisa maravilhosa. Fala da China, da Índia, do Egito. Fala de todos aqueles, da formação do caráter dos povos. Então, nós vamos vendo aquilo e parece que nós estamos voando em cima de tudo aquilo. Né? Mas é preciso a gente abraçar a coisa, o conhecimento, e, logicamente, o próprio Kardec falava, espírito, mais uns nos outros, mas instruídos. Isso é uma das lições primeiras do Kardec, né? Que é o codificador da doutrina dos espíritos, né? Para quem não sabe. Então, são os conhecimentos que vamos nos levando. A fé, Jesus, ele tinha fé, porque ele era divino, ele é divino. Né? O seu poder magnético era enorme. A senhora, a mulher que estava com problema com hemorragia, só de tocar nas vestes dele com fé, cessou o problema, resolveu o problema. E Jesus, imediatamente, quem me tocou? Aí um dos discípulos, mestre, como que ele tocou? Nós estamos cercados de milhares de pessoas aqui. Não, alguém me tocou, mas ele percebeu, tiraram uma virtude dele. Então, ele sabia do seu poder. Então, o magnetismo que ele era portador, muito elevado, muito grande. Ele é todo divino. Então, o toque dela, pronto. Quando ele afastava os espíritos maldosos que envolviam aquelas criaturas, o poder dele era muito grande. Ele conseguia eliminar aquelas criaturas que eram bem inferiores. O poder dele eliminava, ele não podia nem surgir. Quando ele surgiu para Paulo lá na estrada de Damasco, o Paulo caiu de 4 lá, porque ele iluminou todo o pedaço lá. Daí em diante o Paulo foi em frente até terminar os dias dele em Roma, né? Então nós sabemos que a fé é uma coisa muito... Então Jesus dizia para nós, para o povo, vós sois deuses, vós fazeis o que eu faço e muito mais. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Enchia a bola do povo, assim, nós quando escutamos isso, meu Deus, Jesus estava aqui antes do início da Terra, quando começou a nebulosa, começou a formar o nosso planeta, girar aqui, né, toda aquela coisa maravilhosa, que é a formação dos mundos. Mas, não sei se algum de nós participou de uma evidência dessa, mas é uma coisa maravilhosa. Jesus já estava aqui, trabalhando por nós. Então, é o espírito da esfera crística. E ele tem a incumbência de levar esse nosso planetinha a uma situação melhor, regeneradora. Né? É o mundo que nós todos queremos, mas aí vai haver uma limpeza geral, nós sabemos disso. Porque, como nós falamos do magnetismo, a atração é física. É uma coisa física. Se nós não tivermos preparados para continuar na Terra, olha, nós somos chupados para fora daqui. Né? Aquelas criaturas que estão cometendo as iniquidades que nós vemos, não vão poder habitar o planeta regenerador que vai ser a Terra. Não sabemos quanto tempo, mas a limpeza está sendo feita já. Né? Então isso, a fé é maravilhosa. Nós vamos conquistá-la aos poucos, mas nós temos que ter certeza. Certeza. Né? Precisa ter firmeza, né, como diz o tema. O Evangelho, né? A fé. Né? A fé realmente transporta a montanha, transporta as dificuldades das criaturas, quando elas existem em nós, no nosso coração. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito da fé? Ou qualquer outro assunto? Porque nós estamos em pouca gente, pelo menos encarnado aqui, e os amigos espirituais, todo mundo lindo também. Espero que eu esteja falando alguma coisa que esteja de acordo com aquilo que ele sabe muito mais do que eu, né? A gente está estudando, aprendendo um pouquinho, né? Mas é interessante saber que nós somos atendidos, estamos sendo vistos, como falava João, meus pequenos, na multidão, observam vocês, né? Então nós somos observados sempre, porque os espíritos amigos estão conosco, mas também aqueles que não são muito bons também nos observam. Se eles podem puxar o nosso tapete, puxa. Se nós dermos guarida às tentações, como falava Jesus, porque ele falava orar e vigiar? Porque nós cometemos as coisas às vezes não muito boas, e sempre tem um rebeldezinho rindo e satisfeito com as nossas atitudes infelizes. Então esse é o mundo que nós vivemos.
Por enquanto está 50 por 50. Eu acho que já deve estar mais ou menos nisso, entre o bem e o mal na Terra. Mas nós vamos vencer isso, se Deus quiser. Ninguém quer perguntar mais nada? O que nos afasta um pouco, às vezes, da fé? Como é que é? O que nos afasta um pouco, às vezes, da fé? É a vida tribulada? Isso daí, não, isso aí, é de cada um, e é uma... Emmanuel respondeu isso para Chico. É quando nós nos afastamos do bem. Agora, não é que você está sendo mal. Você se afastou do bem. Você está, por exemplo, o que você falou, por exemplo, a vida tribulada. De repente você começou a se preocupar muito com o material. Então você precisa pagar suas contas. Não que você não tenha que pagar, você tem que pagar. Mas a tua cabeça fica tão cheia disso e você está o quê? Você está se afastando do bem. Se afastando do bem, você realmente é onde ele falou. Dos irmãos que puxam tapete, tudo. Né? Então realmente aí existe uma tentação para que você realmente não procure mais alguma religião, não se preocupe mais com isso. Porque às vezes você vê, né, irmãos que frequentam. Eu falo de religião porque para mim todas são importantes, entendeu? Eu acho que tudo que prega Deus e Cristo, elas são boas. E não é função do espiritismo atacar nenhuma religião. Essa é a ideia do espírita. Nenhum espírita. Se você vê um espírita atacar a religião, tem coisa errada, tá? Então, e essa resposta para mim é a mais correta de todas. Nós nos afastamos do bem. Não nos tornamos mal, só nos afastamos, entendeu? E isso daí, se afastar do bem é isso daí mesmo. Até o simples fato de você colocar o material na frente, você se afastou do bem. Porque nós somos espírito. Nós temos que nos preocupar com a parte espiritual. E a partir do momento que você começa a se preocupar com a parte material, você está se afastando do bem. Eu creio que seja isso mesmo. Tá bom? Mais alguém? Não? Então, obrigado a todos. Desculpem, tá, pelo improviso. E muito obrigado mesmo, tá? Obrigado também aos amigos da internet. Muito bem, meus irmãos. A nossa preleção, a nossa pequena palestra hoje foi mais íntima, porque nós estamos realmente poucas pessoas, né? Mas é muito importante isso, porque as nossas palavras, aquilo que nós falamos, isso não se perde. Está tudo no cosmos registrado, né? Se nós soubermos quantas coisas lindas tem do outro lado da vida, conforme explicam nossos grandes irmãos da espiritualidade, quantas coisas estão tudo registrado. Hoje mesmo nós sabemos, com a metodologia, quantas coisas estão se fazendo, né? Nós falamos, está lá nas nuvens, a parte dos computadores, isso tudo tem ampliou tanto, né? Imagina isso em termos de espiritualidade, então. Nossa, uma coisa maravilhosa. Nós vemos nas obras do nosso irmão Luiz Sérgio, cada coisa que ele conta. É só estudando mesmo. Então nós vamos nos aperfeiçoando através das lições que nós recebemos dos nossos dos mais altos. A Terra chegou onde chegou, porque aqui na Terra reencarnaram espíritos de alta hierarquia, a serviço de Jesus. Jesus encontrou com todos essas grandes entidades e pediu que nos ajudasse aqui a desenvolver esse nosso planeta. Isso vem vindo de eras, né, que nós desconhecemos. Mas é importante, hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos no século XXI, né? Estamos aqui no terceiro milênio, né? Então nós estamos no aprendizado. Então, se a Terra teve bilhões de anos, nós não sabemos quando nós chegamos aqui. Mas nós já não somos mais primatas, né? Nós não estamos morando nas cavernas e de lá para cá o mundo desenvolveu, né? O mundo desenvolveu a tecnologia, a ciência, sempre na frente daquilo que é muito importante acompanhar a tecnologia, a sabedoria, que é a moral. Em termos, para reduzir o amor. Quando o homem tiver o amor verdadeiro no coração, maravilha. Aí tudo bem, desenvolve a ciência, tudo bem, mas tem que caminhar junto com a bondade, com o amor, né? Então é isso aí. Então nós agradecemos a presença de todos e vamos nos recolher por alguns instantes para encerrar
a nossa tarde, né, de estudo. Então vamos, meus irmãos, mentalizando a Jesus, conforme nós temos um mestre aqui. Agradecemos a oportunidade de nós podermos estar aqui hoje, quando nós sabemos que muitos irmãozinhos nossos estão padecendo as agruras do mundo difícil, de situações difíceis, de acordo com a lei que determina o prêmio ou o castigo das nossas ações menos felizes. Mas nós agradecemos a Deus e oramos por toda a humanidade, pedindo ao nosso Pai, através dos seus trabalhadores do bem, em toda parte do nosso mundo, que leve o amor, que leve ajuda, que leve o remédio para o espírito e para o corpo, envolvendo nossos dirigentes desse nosso planeta, para que implante neles o coração e a sensibilidade para uma atuação pacífica, justa, conforme nos ensinou Jesus, amando o próximo como a si mesmo, em primeiro lugar a Deus, sobre todas as coisas, para que nosso mundo se reabilite perante as forças divinas, que Jesus ampare a todos. Vamos vibrar pelos irmãos que estão nos hospitais, vamos entrar lá com Jesus, que é o nosso médico maior, abençoando a cada irmãozinho nossos, fortalecendo os seus corações, para que eles vençam as suas dificuldades, se reabilitem na saúde e possam retornar aos seus lares, ao convívio daqueles que amam. Vamos vibrando por todos os irmãos nossos que estão desempregados, nessa crise difícil que o nosso país está passando. Parece uma prova coletiva, mas disso tudo vai resultar grandes benefícios para os espíritos encarnados aqui. Esses momentos difíceis irão passar. Nós vamos pedir a Deus que coloque no nosso planeta, no nosso país, como colocou no nosso mundo, homens bons, probos, dedicados, para que reerga nosso país, nosso Brasil amado, para que nós vençamos todas as dificuldades e voltemos a crescer também como um país que está incrustado nesse nosso planeta. Que Jesus ampare e proteja todos os homens de boa vontade. Vamos vibrando por todos aqueles que cooperam com a obra de Jesus, os nossos mestres, os nossos médicos, os nossos cientistas. Vamos vibrando por todos para que nós tenhamos um mundo melhor. Vibramos pelos nossos lares, pelos aqueles que nós amamos, vibramos pelos nossos amigos, nossos companheiros, os nossos vizinhos e principalmente as pessoas que nós possamos julgar mal, que não nos querem bem. Vamos vibrar e aprender a lei de Jesus, a lei do amor, perdoando todos aqueles que possam nos ferir. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações, hoje e sempre, graças a Deus. E assim nós vamos pedindo permissão a nossos amigos da espiritualidade para dar por encerrada a nossa reunião dessa tarde. Agora, nossos irmãos que vão receber o tratamento de passes, vamos aguardar, porque temos pouca gente e nós já vamos nos dirigir, né? Nós vamos nos dirigir para a sala do passe. Tenham uma boa final de semana a todos.